Olá, olá você, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal no YouTube. Já vou pedindo para você dar um joinha, recomendar o canal aí para ajudar a gente a construir esse canal. O que a gente trata aqui? Fundamentalmente, concursos públicos, língua portuguesa, redação, que é a minha especialidade. Se você vai fazer redação e precisa de redação para concurso público ou para o Enem, eu trabalho com grupos pequenos, aulas por aplicativo. E aqui a gente trata também de jornalismo, já que também sou jornalista, professor nos cursos de graduação na Universidade de Direito e cursos de Direito e de Jornalismo. Sobre isso tudo, eu quero falar hoje de um assunto que interessa para toda essa galera aí, para quem está fazendo concurso público, para quem vai fazer Enem, para qualquer profissional liberal, formado ou em formação, que é algo muito importante da gramática, que é a concordância verbal. Vamos dar uma olhadinha nisso, a concordância verbal. É isso aí. Esse é um assunto que aparece com muita frequência em provas de concurso público, ou seja, não existe prova de concurso, é raro acontecer uma prova de concurso público em que não apareçam questões relacionadas à concordância verbal. Por quê? Porque ela é extremamente importante, é um capítulo da gramática extenso, e quem vai produzir texto tem que conhecer as ferramentas básicas da concordância verbal. Um jornalista, um advogado, não pode desconhecer em absoluto as questões de concordância verbal, mas a gente precisa entender como funciona o princípio básico da concordância verbal. E é isso que nós vamos ver. Sobre isso, eu quero comentar algumas coisas importantes, especialmente para quem vai fazer concurso público. Muitas vezes a gente vai encontrar um aluno que diz assim, não, eu escrevo bem, eu não vou me preocupar com regras, eu sei, eu vou fazer a prova porque eu sei escrever bem. Escrever bem não autoriza ninguém a fazer uma prova de língua portuguesa em concurso público, porque você precisa conhecer regras. Dependendo da questão, por exemplo, é muito comum aparecerem hoje em dia questões de correção de texto, né, em que ele vai pedir assim, ó, verifique abaixo, nas alternativas abaixo, onde há um erro de concordância verbal. Então você vai ter que corrigir texto por texto para saber qual delas conterá erros, qual delas possui erro. Então isso é uma clássica questãozinha de correção de textos. Então a gente tem que conhecer os princípios básicos, e é isso que nós vamos ver aqui. Você está pronto aí? Pronto para isso? Então a gente vai dar uma analisada muito ampla, falar bastante sobre concordância, e depois eu vou mostrar uma questãozinha de concordância, que ela é de média para difícil, para a gente juntar tudo e fechar o nosso vídeo de hoje sobre concordância verbal. Mas eu estou falando de alguns princípios básicos, hoje eu vou falar disso, alguns princípios básicos do funcionamento da língua, não é? Ou seja, sempre que a gente falar em língua portuguesa e a gente falar em sintaxe, o princípio básico é a gente reconhecer e partir a oração, melhor dito, né, entre sujeito e predicado. Então eu quero que você olhe aí essas duas frasezinhas que eu coloquei, eu vou ficar pequenininho aqui para não atrapalhar, ó. O padre cancelou a missa, observa bem, nós temos aqui o sujeito, tirei o sujeito, cancelou a missa, vai ser o predicado. Então, eu preciso saber dividir a oração nesses dois estágios, porque esse é o princípio básico que serve para a gente, para uma série de coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pontuação. A pontuação em língua portuguesa ela segue o critério da sintaxe, o que equivale a dizer que não adianta você seguir o ritmo, deu pausa, bota vírgula. Se você fizer isso, vai errar as questões. Então, eu preciso ter o princípio básico. O princípio básico é não pode ocorrer vírgula entre sujeito e verbo, entre sujeito e verbo. Portanto, não importa, eu posso modificar, alterar a posição dos elementos na oração, mas não haverá uso de vírgula entre o padre e o cancelou. Então, o princípio básico é, se eu vou verificar, se eu vou fazer uma questão de concordância verbal, em que o enunciado diz, encontre um erro, qual das alternativas contém erro de concordância verbal, você tem que saber o que é concordância verbal. Se você não souber, você vai procurar erro de toda sorte. Ou seja, é muito comum o candidato que não sabe o que é concordância de direito confundir concordância com regência, vai corrigir vírgula, quer corrigir crase. Não, se ele falou concordância verbal, vamos pelo atalho. O que eu tenho que fazer? Eu verificar a relação existente entre sujeito e verbo. Como assim relação? Concordância verbal é um capítulo da gramática que trata dessa relação estabelecida entre sujeito e verbo. Sim, a oração ela estabelece relações entre as partes. Então, uma relação como uma relação humana qualquer, não é? Ou seja, haverá quem comanda a relação e quem está submetido ao comando da relação. Então, quem comanda a relação, quem manda é o sujeito, e o verbo tem que se declinar para satisfazer os caprichos, sejam eles quais forem, do sujeito.
É uma relação. Como é uma relação, como qualquer relação, tempestuosa, complicada, é preciso que se estabeleçam regras, e as regras estão ali nesse capítulo da gramática chamado de concordância verbal. Então, se o enunciado da questão falar assim, ó, verifique nas alternativas abaixo onde é erro de concordância verbal, o seu olhinho tem que procurar o verbo e buscar o sujeito. Portanto, a brincadeira, olha só, a brincadeira qual é? Sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, bota isso na tua cabeça. Se eu falar em concordância verbal, procura o verbo e imediatamente pergunta para o verbo onde está o sujeito. Quem é que cancelou a missa? O padre. Já sei que existe o sujeito, que é o padre, já sei que existe um verbo que cancelou, logo não pode haver vírgula entre padre e cancelou, mesmo que haja pausa. Perfeito? Então, eu vou alterar a ordem da frase. Eu vou fazer a frase na ordem inversa e não na ordem direta. Olha só, a missa cancelou o padre. Legal? Isso vai criar problemas de clareza? Pode criar, em alguns momentos, sérios problemas de clareza. Mas, de algum modo, pelo contexto, a gente sabe que quem praticou a ação seria o padre. Muito bem. Então, se eu colocar a missa cancelou o padre, ainda assim, na ordem inversa, eu não posso colocar uma vírgula separando cancelou de padre, sujeito de verbo, mesmo que esteja na ordem invertida. Ou seja, se eu mexer na ordem, poderá haver uma pausa, sim, mas não haverá uso da vírgula. Então, vamos botar o padre agora, ó, depois do verbo. Vamos fazer o que a gente chama de um sujeito posposto. Cancelou o padre, a missa. Olha só, gente, olha como a nossa tendência é botar uma vírgula nessa frase. Vai dizer que não, confesse que você está muito afim de botar uma vírgulazinha aí. Não há vírgula, por quê? Porque o princípio básico é não pode haver vírgula entre sujeito e verbo. Quando se elabora uma prova de concurso público, justamente se quer separar daquele que faz a prova por intuição daquele que faz por conhecimento da regra. Então, é lógico que eu não vou colocar, quando se faz uma questão para concurso público, não se coloca o sujeito na ordem direta, ou seja, qual é a ordem direta? Primeiro quem vai? Primeiro vai o sujeito, depois o verbo. Primeiro o sujeito, depois o verbo. Não é? Se esconde o sujeito na frase. E é óbvio que a frase que vai aparecer, a gente vai ver, quando fizermos as questões aqui, não é uma frasezinha pequenininha como essa aqui, uma frase complexa, né? Um período grande com várias orações para criar uma complexidade. Mas a gente tem que começar pelo começo, como já disse o óbvio, né? Milhares de fãs cancelaram o artista. Curiosamente, aqui você está vendo que o verbo cancelar ele muda de significado. Ele está agora dentro de um significado novo, um significado, foi dado um novo significado a um verbo que já existia, né? Cancelar nas redes sociais, beleza? Então eu pego uma palavra, agora é semântico, eu pego uma palavra que já existe e dou uma roupagem nova, um significado novo a uma palavra que já existe. Isso faz parte do processo de renovação da língua, né? Das palavras da língua. Você dá uma nova roupagem, tá bem? Isso é um processo criativo, legal, mas por que tem esse significado? Quem é que inventou isso? Não foi propriamente uma pessoa, alguém falou para outro alguém, e isso viralizou. É assim que funciona a língua, né? É o compartilhamento de ideias, né? E aí o verbo cancelar passou a ter um novo significado. Por quê? Porque um grande número de pessoas passou a empregar nesse sentido. Legal? Então isso é muito comum e as redes sociais elas trazem palavras justamente antigas ou palavras que já existem com novos significados. Isso é muito comum nas redes sociais. Beleza? Então as redes sociais ajudam e contribuem nesse sentido de renovação de significados de palavras na língua. Milhares de fãs cancelaram o artista. Atentem de novo, ó, quem é que cancelou o artista? Sempre coloque o verbo no singular e pergunte quem é que. Quem é que cancelou o artista? Milhares de fãs. Você tem o sujeito e você tem o verbo. Cancelaram milhares de fãs a artista. Atenta que se eu botar milhares de fãs entre cancelar e artista, haverá uma pausa, mas não haverá uso da vírgula. Portanto, olha, quem faz a prova sabe disso. Então, o que vai fazer? Vai mexer no sujeitinho para justamente verificar se você conhece essa regra básica. Então, eu estou falando de pontuação, eu estou falando da posição sujeito-verbo para chegar na concordância verbal. Olha, com essa aulinha que eu estou dando para você aqui, ela é múltipla. Tem um monte de coisinha legal aí, hein? Um monte de coisinha boa. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, o segredinho é esse, sujeito-verbo. A gente obsessão completa, tá? Sujeito-verbo, 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 sujeito-verbo. Vamos lá. Um aumento do número de... Agora já está meio parecido com questão de concurso público mesmo, né? Olha o tamanho do período, você está vendo? Ó, é um período grande. Por quê? Para criar dificuldade, não é para o candidato. Ó. O aumento do número de empresas especializadas em vigilância eletrônica. Está até canseira, né? E o avanço da tecnologia no ramo da segurança, aí vem o verbo.
diversificou os meios pelos quais o indivíduo é cada vez mais monitorado pelas câmeras de vídeo. Muito bem. Você vai ver que eu tenho duas orações nesse período. Por quê? Porque eu tenho dois verbos, não é? Então, eu tenho o verbo diversificar e, ao mesmo tempo, eu tenho o verbo ser, ó. É cada vez mais monitorado pelas câmeras de vídeo. Legal? Então, é outra oração, né? Pelos quais o indivíduo é cada vez mais monitorado pelas câmeras de vídeo é uma outra oração. Cada oração tem o seu sujeito, cada oração tem o seu verbo. Então, separei as orações, separei aqui as orações, são duas, portanto, é um período composto por duas orações. Bom, agora sim eu posso olhar com carinho a questão da concordância. Encontrei o verbo diversificou. Bateu no verbo, pergunta onde está o sujeito. Quem é que diversificou? Vai lá. Olha só o sujeitão. É um sujeito enorme, hein? Logo, você não poderia colocar vírgula entre tudo isso que vem antes do diversificou e o diversificou, porque tudo é o sujeito do diversificou. Mas qual é o núcleo? O núcleo é um núcleo composto. Há dois substantivos. Lembre-se sempre que o núcleo do sujeito sempre será um substantivo, uma palavra substantivada. O aumento, qual é o núcleo aí? O primeiro substantivo que apareceu. Aumento, esse é o núcleo, não é número nem empresas. Cuidado com erro de concordância. Você vai fazer a concordância com o substantivo que apareceu primeiro, que é o substantivo nuclear. Então, aumento do número de empresas especializadas em vigilância eletrônica e o avanço. Agora tem um E que está adicionando. Avanço é um novo núcleo, o avanço é um núcleo da tecnologia, do ramo de segurança. Portanto, eu tenho um sujeito composto por dois núcleos, avanço e aumento. Logo, sujeito composto, o verbo tem de estar no plural, portanto, não é diversificou, e sim diversificaram, né? Muito bem. Então, aqui você já tem uma ideia da complexidade da concordância. Olha ali, ó, quanta regrinha eu já dei aqui para vocês. Legal? Então, erro de concordância verbal. Vamos deixar um pouquinho mais light isso? E vamos dar uma olhadinha agora, em 1990, deixa eu brincar um pouquinho com a imprensa, adoro fazer isso, já que sou jornalista também, de pegar algumas coisas relacionadas à imprensa. A imprensa que é importante a gente observar como é que a imprensa vê os erros de gramática, de modo geral, e erros de concordância. Erros de concordância identificam pessoas que não dominam bem a norma culta. Isso é muito comum, portanto, em pessoas que não dominam a norma culta, os erros de concordância. E aí você tem um preconceito contra essas pessoas, justamente em função disso, né? Então, a concordância é um capítulo importante, como você está vendo. Pane gramatical, diz a Folha de São Paulo, no dia 3 de agosto de 1990. Portanto, isso faz bastante tempo. Sim, presta atenção, olha que bonitinho. Os computadores do TSE emitiram um aviso ontem, no intervalo dos boletins sobre a votação. Abre aspas, aí vem o boletim. Dentro de instantes será divulgado, SIC, novos resultados. O que é isso, SIC? O cara estava com soluço? Não, é uma expressão latina que significa dizer que é assim mesmo, é isso mesmo. Ou seja, há um erro aqui, não foi um erro do jornal, mas um erro lá do TSE. Que feio o TSE. Como assim? Será divulgado novos resultados dentro de instantes. Ora, você tem uma locução verbal, o verbo ser, mais o verbo divulgar. Locução, gente, 2 verbinhos, 3 verbinhos, não importa, né? Mais de um verbo funcionando como um núcleo verbal, né? Então você tem um verbo auxiliar e o verbo principal. O último sempre será o verbo principal. O que é que será divulgado? Pergunta, só perguntar. Onde é que está o senhor? O que é que será divulgado? Novos resultados é que serão divulgados dentro de instantes. Você observa que a frase, qual é a dificuldade da frase? Ela está na ordem inversa. E quando mexe na ordem, pode criar, então, um ruído de comunicação e aí problemas de desvio, problemas de concordância em especial. Legal? Então vamos botar na ordem direta, você me ajuda? Olha só quanta coisa a gente está vendo, hein? Ordem direta, ó. Novos resultados serão divulgados dentro de instantes. Se a gente colocar isso na ordem direta, facilita muito a leitura do texto. Então, numa prova de concurso público, evidentemente, sabendo disso, o que é que você faz? Se desmonta, se desorganiza a frase. Por isso que você tem que, o joguinho qual é? É em busca do sujeito. Beleza? Esse é o joguinho, é em busca do sujeito. Vamos lá. Vamos para mais uma aqui, gente. Ó, concordância verbal. Agora é 1990, eu preciso mostrar para vocês o que está acontecendo nesse momento? Ou seja, houve uma eleição, Lula perde a eleição para Collor de Mello, isso é 1990, 89 foram as eleições, não é? Essa primeira eleição para presidente da República pelo voto direto, e Lula perde essa eleição no segundo turno, ele vai no segundo turno contra o Collor de Mello e perde essa eleição. Muito bem, e o Collor de Mello, vale lembrar que em 1992 sofre um impeachment, beleza? E aí assume o vice dele,
que é o Itamar Franco, do PMDB. Muito bem. O jornal Folha de São Paulo faz aqui uma ironia com a fala do Luiz Inácio Lula da Silva. Uma ironia porque há um problema aqui de concordância. Uma ironia porque essa fala aqui é justamente isso, fala, não é um texto escrito, é um texto espontâneo, e no texto espontâneo a gente fala e comete desvios com muita facilidade. É evidente também que os desvios feitos aqui pelo Lula nessa fala, eles mostram claramente a questão da concordância. Então, há erros de concordância, o que identifica pessoas que não têm boa formação escolar. Também é legal a gente lembrar que mais adiante, nas outras eleições, especialmente as eleições em que o Lula vai ganhar, né, a eleição que o Lula ganha em 2002, Lula, já tem uma forma diferente de usar a norma culta. Ele já domina melhor a norma culta, porque ele sabe que isso foi lá, em 1989, um problema que ele teve. O problema da falta do uso de uma norma mais culta que agradasse o ouvido de uma elite no Brasil. Então, nessas eleições de 89, nós tivemos isso. De um lado, Collor de Mello, produzindo um texto formal, elegante e bem vestido, do outro lado, Lula, com um texto bem informal, bem coloquial, cometendo esses desvios que nós vamos ver aqui. Então, me acompanhe. O jornal Folha de São Paulo está fazendo ironia. É importante que a gente saiba que as eleições é muito importante, é o Lula falando, porque as eleições podem fazer com que a gente possa escolher pessoas que tenham compromisso com a maioria do povo brasileiro. Fecha aspas, não é? Então, o jornal diz assim, observe os exemplos, vamos ver como é que quais são as infrações, então, aqui. É importante? O que é importante? Que esse agente é errado, professor? Não, é errado se estivesse junto, né? Não há nenhum problema de você usar isso de maneira informal, coloquial. Nós usamos agente informalmente. Se você quer usar mais formalidade, as pessoas, os indivíduos, os cidadãos, é um pouco mais formalizado, legal? Então, a gente é o uso coloquial, mas não há uma infração aqui à norma culta em absoluto. A gente saiba que as eleições é muito importante. Aqui é um erro de concordância verbal, que dói o ouvido, evidentemente, que as eleições são muito importantes. Então, o erro de concordância verbal e nominal, porque importantes vai concordar com eleições. Então, que as eleições são muito importantes, porque as eleições, você observa que é bem oral o texto dele, que ele repete a palavra eleições, porque as eleições podem fazer. Quem é que pode fazer? As eleições. Então, as eleições podem fazer com que a gente possa escolher, de novo, a repetição do mesmo verbo poder, possa fazer com que possa escolher pessoas que tenham compromisso com a maioria do povo brasileiro. Muito bem. Então, está aí uma frase extremamente oral, com erros, infrações e desvios de concordância verbal. Claro isso, concordância verbal. Bom, tem uma outra expressão aqui que vale a pena a observação, que é o fazer com que, né, que também virou uma oralidade do brasileiro usar essas expressões. Você encontra na imprensa, de um modo geral, em redações de alunos no Enem, textos de advogados, essa expressão fazer com que, em que esse com está sobrando aí. Mas já é aceito, isso não chega a ser nenhum problema. Legal? Discussão inútil ficarmos falando sobre isso. Mas vejamos o comentário que é feito no mesmo jornal, então. Não é? Lula caprichou na sua volta à televisão. Quando ele fala caprichou, evidentemente que ele está usando uma figura de linguagem que nós chamamos de ironia, né? Porque caprichou é exatamente o contrário, ele não caprichou, é isso a ironia, quando você diz o contrário do que pensa. Legal? Então, Lula caprichou na sua volta à televisão. Livre da obrigação de ser eleito, sentiu-se também livre de respeitar a língua portuguesa. Olha só, então baixou o malho no Lula, né? Inaugurou com todo o seu conhecido estilo, observe a ironia, continua, né? A temporada de atentados à regência verbal. Agora, quem tropeça na língua é quem está criticando o discurso do candidato Lula, lá de 89. Por quê? Porque não é regência verbal. Isso é concordância verbal, ou seja, o verbo concordando com o sujeito. Os erros que nós temos aí não são de regência. O que é um erro de regência, professor? É da maneira como o verbo se liga ao seu consequente. Vamos pegar o exemplo do verbo implicar. O que implica no sentido de acarretar, implica alguma coisa. Então, implica mudanças e não implica em mudanças. Isso seria uma infração de regência verbal quando se coloca o verbo implicar regido pela preposição em. Não é regido por preposição no sentido de acarretar, implica alguma coisa. Isso é um erro comum, um desvio comum de regência verbal que se comete muito na oralidade, inclusive textos de advogados, a gente encontra o verbo implicar no sentido de acarretar com esse em desnecessário aí. Isso seria regência. Se o verbo precisa ou não de preposição. E qual a preposição?
Portanto, o mesmo jornal que usa ironia, que é extremamente irônico com o candidato, comete essa gafe aqui, beleza? Muito bem, então vamos lá. Vamos a outra situação aqui, você está me acompanhando então, bonitinho? Olha só, deixa eu esconder aqui para não atrapalhar o texto, eu preciso que você veja esse texto. Agora nós vamos para um texto. Por que texto é importante? Porque a prova é baseada em textos, não adianta eu botar aqui para vocês só frasezinhas, legal? Então, vamos lá. Nós temos um correspondente do jornal Zero Hora para fazer a cobertura da morte do João Paulo II, ele morre lá em 2005, portanto, já faz bastante tempo, e o Rodrigo Lopes é mandado ao Vaticano para fazer a cobertura. Então, vejamos o texto aqui. Eu tenho o que aqui? Temos 2 períodos, concordam comigo? Ponto ali em João Paulo II e ponto em Roma, né? Ou seja, você tem aqui um parágrafo formado por 2 períodos. O título carrega um verbo. Então, vejamos, religiosos gaúchos homenageiam o pontífice. Observe, quem é que homenageia o pontífice? Religiosos gaúchos. Um título de matéria tem de obedecer à ordem direta, porque ele precisa ser claro. Portanto, se inverter a lógica aí, homenageio religiosos gaúchos o pontífice, já não ficaria tão claro. Título de uma matéria, seja no impresso, seja, enfim, na internet, um site de notícias, tem de obedecer essa mesma lógica. Então, agora estou falando com os jornalistas, né? Quando eu dou aula de jornalismo, eu mostro isso para os meus alunos. Olha, se tiver título, você tem que usar a ordem direta. Professor, o que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Está aí, sujeito, religiosos gaúchos, verbo. Homenagear. Quem homenageia alguém, quem sofre a ação do ser homenageado, quem é? O pontífice. Então, objeto direto, isso é o complemento direto do verbo homenagear. Legal? Quem sofre a ação. Então, religiosos gaúchos praticam a ação e o pontífice sofre a ação de ser homenageado. E quando eu tenho objeto direto, olha só como é importante isso, né? Eu posso fazer aqui uma voz passiva, né? O pontífice é homenageado pelos religiosos gaúchos, né? Seria uma frase agora na voz passiva. A voz passiva ela é mais prolixa que a voz ativa, portanto, se prefere um texto na voz ativa que ele é mais direto. Beleza, olha para que serve a questão das vozes verbais, não é só para fazer concurso público, também serve para o jornalista, legal? Então vamos lá. A mesa em torno de um bule de café e alguns pedaços partidos de chocolate suíço. Olha como começa o texto. O texto começa fazendo uma descrição nas 2 primeiras linhas, né? Você está vendo a mesa, o bule de café, você está até sentindo o cheirinho. É sinestésico o início do texto, né? Você está sentindo o bule de café, pedaços partidos de chocolate suíço, gente. Olha que preciosidade, dá até fome, né? Agora vejamos. Tudo isso aqui é bonito, colorido, mas não traz informação, né? Religiosos gaúchos da congregação dos escalabrinianos organiza sua última homenagem ao Papa João Paulo II. Aqui nós temos o verbo. Onde é que está o verbinho? Acha o verbinho para mim, meu querido? Aí, organiza. Agora, onde é que está o núcleo? É o primeiro substantivo que aparece. Qual é? Religiosos gaúchos. Religiosos é o núcleo desse sujeito. Ora, não é a congregação. Então, aqui, o autor do texto ele fez uma concordância equivocada com um termo que não é o núcleo, mas ele fez o que eu chamo de uma orelhada, né? Ele concordou com o que estava mais ou menos mais perto, que é a congregação, mas não fez a concordância correta, que seria com religiosos. Portanto, organizam sua última homenagem. Beleza? Bem entendido? Segue o baile. Com uma cuia de chimarrão nas mãos, de novo, plasticidade na matéria dele, né? O grupo recebeu o Zero Hora. Quem é que recebeu? O grupo. O grupo, apesar de ter uma ideia plural, é uma palavra singular. Então, a concordância se dá no singular. O grupo recebeu no centro, etc., na periferia de Roma. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar? Agora vem a parte mais importante. Depois de tudo isso que a gente viu, vamos dar uma olhadinha agora no quê? Numa questãozinha básica. A questãozinha é bem legalzinha. Não é muito facinha, não. Não botei aquela questãozinha... Não. Botei para você sofrer um pouco. Tá legal? Então, vai lá. Prof, eu estou precisando de aula de português. Então, entra no Hotmart. Eu vou deixar o link aqui nas observações, aqui na descrição do vídeo, o link do meu curso de língua portuguesa, em que eu trato tudo isso. É um curso com mais de 30 aulas, é um curso completíssimo. Legal? Então, vamos lá. Você está pronto aí? Entra lá depois e dá uma olhadinha que você vai ver, tem vários materiais, inclusive, lá na Hotmart, que são liberados, você pode entrar e pegar materiais desse curso, beleza? Pronto aí, então?
Vejamos, TRT, 12ª região, prova de 2010. Olha que eu escolhi essa questãozinha porque ela é bonitinha. Olha só. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas. Então, olha só, ele quer que está correto. Eu tenho 4 alternativas com erros de concordância. Se eu não sei o que é concordância, eu posso até acertar a questão, mas eu vou sofrer. Legal? Então, esse é o primeiro problema. Eu tenho que saber o que é. Logo, o professor Russo me ensinou concordância verbal, obcecado, hein? Sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo. Então, vai lá. É lógico que eles vão aqui montar armadilhas para esconder o sujeito da gente. Vão usar entre vírgulas para inchar o período, para criar mais dificuldade, especialmente para aqueles que não têm uma boa noção de sintaxe. Tudo isso, gente, é pensado e elaborado para criar dificuldades. Legal, aí muita gente vai dizer assim, já é sacanagem. Não, eu tenho que diferenciar quem sabe de quem pensa que sabe, né? O intuitivo, tá bom? Então vamos lá, você está pronto? São dignos de nota, por conta da implementação do ECA, os avanços que está havendo nos cuidados dispensados aos menores. Muito bem, vamos lá. Será que é isso aqui, professor? Olha só. O que é que são dignos de nota? Você tem um verbo aqui, né? São dignos. O que é digno de nota? Aí vem um entre vírgulas. Por conta da implementação do ECA, o que é digno? Os avanços que está havendo nos cuidados dispensados aos menores é que são dignos de nota. Os avanços. Legal, então está fora da ordem. Os avanços que está havendo nos cuidados dispensados aos menores são dignos de nota. Tá bom? Então, os avanços está no plural, são dignos, concorda? Dignos, masculino plural, com avanços e tudo bonito. Né? Bom, mas está doendo meu ouvido. Os avanços que está havendo, professor, está havendo, não é estão havendo? O verbo haver aí é o verbo principal, o verbo estar é o verbo auxiliar. O verbo haver, sendo o verbo principal, se eu puder trocá-lo por ocorrer, acontecer ou existir, ele é um verbo impessoal e ele transmite a impessoalidade para toda a locução verbal. Quer dizer, tudo é uma doença transmissível, a impessoalidade. Portanto, tudo tem que ficar no plural, porque não há sujeito na frase. Legal? O verbo haver, ele, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele é impessoal, transmite a impessoalidade, não há sujeito na frase. Portanto, está correta essa frase, essa é a alternativa correta. Legal? Concordância com o verbo haver, tinha que aparecer, óbvio, isso é de lei, né? B, foram necessários, olha o verbo aí, onde é que está o sujeito? Reunir todos os direitos dos jovens no Estatuto Único, para que todos os menores se dispensassem a atenção, para que todos os menores se dispensassem a atenção que merecem. Para que a todos os menores se dispensassem a atenção. Agora vamos bem devagarinho. Foram necessários. Eu tenho que perguntar o verbo ser, né? O que é que foi necessário? Sempre coloco o verbo no singular. O que é que foi necessário? Reunir todos os direitos dos jovens no Estatuto Único foi necessário, porque reunir é um verbo que funciona como sujeito. Reunir todos os direitos dos jovens é que foi necessário. Então, há um erro de concordância verbal, concordância nominal aí. Mas tem mais, se você não pega esse erro, vamos para o segundo erro. Para que a todos os menores se dispensasse, o que é que se dispensar? Você tem o C ali, tá vendo o C antes do dispensar? Coloca o C na pergunta, o que é que se dispensa? A atenção. Então, a atenção está no singular. O que ocorre? O verbo tem que estar no singular. Para que se dispensasse a atenção que merecem. Que os menores, quem é que merece? Os menores, ou os jovens, melhor dito. Né? Ou menores. Você viu como tu passa de um erro, vai para outro. Então, havia 2 errinhos, e você não vê um, poderia ver o outro. Então, quando eu tiver o C coladinho no verbo, antes ou depois, não importa, você tem que botar o C na pergunta para achar o sujeito. C. Os entraves que apresentam esse estatuto devem ser, em grande parte, a dificuldade de se estabelecer penas para os menores infratores. Os entraves que apresentam esse estatuto. Quem é que apresenta? O estatuto é que apresenta os entraves. Quem é que pratica a ação de apresentar? É o estatuto e não os entraves. Portanto, os entraves que esse estatuto apresenta devem ser. O que é que se deve? Os entraves é que se deve, agora sim, a concordância com entraves, os entraves é que se deve, em grande parte, esse em grande parte não serve para nada, só para criar uma confusão, a dificuldade de se estabelecer o que é, tá vendo você aí, tá vendo você? O que é que se estabelece? Penas está no plural, então, de se estabelecer em penas, beleza? De novo, C ali, tá vendo? Então, caso mais legal, hein?
Vamos lá, vamos na D. Na D tende a aparecer sempre numa questão de concordância, é muito comum que apareça isso, né? O verbo caber. O verbo caber é um verbinho que tem uma peculiaridade, ó. Cabem aos que devem aplicar os dispositivos do ECA, aos que devem, ó. Professor, aqueles que devem estar no plural, sim. Mas acontece o seguinte, que isso não pode ser sujeito, até porque sujeito não pode ser antecedido por preposição. Você tem a preposição a ali. Então, olha só, cabe aos brasileiros. Brasileiros não é o sujeito, né? Você tem que perguntar o que é que cabe. De novo, é um verbo que vai ser um núcleo desse sujeito. Ó. Zelar pela prudência é que cabe aos que devem aplicar. Então, cabem aos brasileiros saber votar. Cabe aos brasileiros saber votar. Saber votar cabe aos brasileiros. Você está vendo que o sujeito, nessa frase com o verbo caber, sempre vai para o final e vai estar com o verbo no infinitivo. Né? Cabe aos brasileiros aprender a votar, por exemplo. Legal? Então, aprender a votar cabe aos brasileiros. A ordem está inversa. A gente usa esse verbinho na ordem inversa. Portanto, numa prova de concurso público, ele é um filezinho. Beleza? Então, tinha que aparecer o verbo caber. Vamos para aí. A aplicação de penas extremamente rigorosas, que alguns juízes vêm determinando, na maioria dos casos, vem um entre vírgulas, né? Que alguns juízes vêm determinando. Quem é que vem determinando nessa oração aí, iniciada pelo quê? Relativo? Alguns juízes. Ora, alguns juízes está no plural. Então, o verbo vir, no plural, precisa ter o chapeuzinho. Tinha que aparecer uma questãozinha com o verbo vir. O vem com chapeuzinho, vem sem chapeuzinho. Se fosse o juiz, vem determinando. Não teria acento circunflexo, mas alguns juízes vêm, colocam o chapeuzinho e não vai confundir, porque isso é o verbo vir e não o verbo ver. O verbo ver é que dobra o E, vêm, eles vêm, eles olham, né? Mas eles vêm para o jantar com chapeuzinho, eles vêm com um E só e o chapeuzinho. Não confunda o verbo vir com o verbo ver, clássico problema. A aplicação de penas extremamente rigorosas, que alguns juízes vêm, chapeuzinho, determinando na maioria dos casos, não contribuem. Aí tem um verbo. Vou perguntar onde é que está o sujeito. Quem é que não contribui para a formação? A aplicação de penas. Não as penas, mas a aplicação. Você viu que é recorrente o erro? A aplicação de penas, o sujeito é a aplicação. Portanto, contribui e não contribui em erro de concordância, de fato, era a alternativa A que estava correta. O que a gente viu, então? E você deve ter gostado de ver. Nós examinamos várias coisas, pontuação, passamos pela regência, passamos muito pela concordância, que era o objetivo central. Eu falei em vozes verbais, porque tudo isso está ligado à sintaxe. E a concordância verbal é, de fato, um assunto recorrente que cai na prova. Professor, preciso estudar português. Então, entra no meu curso que está aqui na descrição do vídeo, lá no Hotmart, você tem uma preparação intensa, porque tem de mais difícil em provas de concurso público e muito material gratuito também, se você quiser, dá um likezinho. E outra coisa, interage, pergunta aí, me diz, dá sugestão aí, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, para a gente poder trabalhar mais gramática. Adoro fazer isso, adoro trabalhar gramática. Um abraço aí, bons estudos a vocês.